E aí, pessoal do canal Instante da História, mais um vídeo para você e vamos falar de história. Por isso, se você é meu aluno, coloca aqui embaixo, tá? Comenta, compartilha esse vídeo, bota papai e mamãe para assistir, se inscreve no canal, já falei, pega o celular do papai e da mamãe e fala, pai, se inscreve no canal do professor Tiago, aqui ó, ele está falando de história, é importante para a vida. Por isso, seja muito bem-vindo ao canal Instante da História e hoje nós vamos aprender sobre Império Romano. Você pensa no Império Romano também no seu dia a dia? Você pensa no Império Romano? E hoje nós vamos falar sobre ele. O Império Romano ele aconteceu entre 27 a.C. e 476 depois de Cristo. Ele conquistou praticamente todo o mundo antigo conhecido. O seu domínio se expandia desde a Península Ibérica, onde hoje está Portugal, Espanha, até o Oriente Médio. Esse imenso tamanho do império exigiu medidas administrativas importantes, como, por exemplo, a gente vai falar daqui a pouco da Pax Romana, e a sua divisão em Império Oriental e Ocidental. Tá? Importante, nós vamos falar já já. Fica calmo, sem ansiedade. A falta de escravos, que era a principal mão de obra, também a invasão dos bárbaros, as sucessivas disputas sangrentas pelo poder e domínio imperial, vai ter como consequência o fim do lado ocidental do Império Romano. Mas como começa isso tudo, professor? Vamos iniciar e vamos começar do começo, né? Vamos lá para a crise da República. O domínio de Roma em 27 a.C. não se restringia apenas ao domínio da cidade. Ele vai alcançar terras muito longe de Roma, como por exemplo no Oriente Médio, o norte da África e a Península Ibérica. Os romanos cada vez mais se enriqueciam às custas dos povos conquistados e também da mão de obra escrava. O exército romano era temido por onde passava, chamada de máquina de guerra, e seus generais eram bem quistos pelos soldados, mas também eram temidos pelos senadores. E o que era esse Senado? O Senado era a principal instituição republicana. Tem um vídeo sobre a República Romana aqui no canal. Temia o poder, inclusive, dos generais. Eles eram adorados pelo povo por causa dos benefícios que eles levavam para a cidade, como também pela bravura, pelas vitórias nas batalhas. Isso vai ser uma característica aí desses generais com bastante poder. Mas como se não bastasse, o Senado, além de lidar com problemas militares, o Senado ele tinha que lidar também com problemas sociais. O desenvolvimento de Roma, que não parava de se expandir pelos 4 cantos do mundo, trouxe vários problemas sociais, como também a questão das terras. A outra preocupação social do Senado era a grande presença de escravos em Roma, os povos conquistados pelo exército romano. Além disso, Roma tinha que enfrentar e conter diversas revoltas escravistas, que aconteciam nas províncias, estavam se opondo ao domínio romano. A solução para conter isso tudo que está acontecendo foi a formação do chamado Primeiro Triunvirato, com a participação de 3 generais, Júlio César, Crasso e Pompeu. Eles vão se unir para apaziguar a crise vivida pela República Romana. Crasso vai morrer em 53 a.C. Júlio César era um general muito popular, e foi nomeado como cônsul, fazendo com que os senadores se submetessem às suas ordens. Pompeu ele vai entrar em um confronto com César, mas foi derrotado em 48 a.C. Sem mais nenhum rival no poder, Júlio César se tornou ditador. Os senadores, temendo esse poder excessivo de César e a sua aclamação como rei, e de repente retornar com um período monárquico, eles premeditaram sua morte. O assassinato vai acontecer dentro do Senado romano. O Senado, então, esperava retornar ao poder de Roma e, de novo, ser a instituição mais importante da República. O resultado não foi esperado. A morte de César vai promover uma comoção social e a união do exército romano para efetivar a sua participação na política. Foi, então, que em 43 a.C. vai formar o Segundo Triunvirato. Assim como o primeiro, militares assumiram o poder de Roma. Seus integrantes eram comandantes das tropas romanas, Otávio Augusto, Lépido e Marco Antônio. Cada um pretendia herdar o legado político de Júlio César. O Segundo Triunvirato marcou como fim da República
pois quem governava Roma, de fato, era o exército, e não mais essas instituições republicanas. Em 33 a.C., Lépido foi afastado do triunvirato, e o poder romano ficou entre Otávio Augusto e Marco Antônio, que buscou o apoio de Cleópatra, lá no Egito. Mas Otávio derrotou e tornou-se, em 31 a.C., o primeiro imperador romano. Então, a gente viu tudo o que aconteceu antes do Império Romano e o que levou a esse início desse império. Então vamos lá, pessoal, para a gente entender um pouco sobre o Império Romano, a gente tem que entender as principais características dele, tá? Então fica ligado, não desliga, preste atenção que a gente vai falar agora das características do Império. A grande extensão do território romano foi fruto das vitórias do exército. Por isso, os militares se tornaram umas peças importantes e fundamentais para o final da República. O poder dos senadores não foi capaz de conter o avanço dos generais romanos. Quando Otávio Augusto assumiu o poder de Roma, ele se tornou o primeiro imperador. As conquistas romanas já alcançavam todo o mundo antigo. Era preciso, então, administrar o império sem descuidar da sua capital, Roma. Otávio, então, para administrar esse grande império, ele vai investir em obras públicas, que vai demonstrar tanto a força de engenharia dos romanos, quanto a beleza da arte romana. Os aquedutos romanos foram construídos para levar água até Roma, como também as regiões mais distantes. Essas obras públicas demonstravam o poder do domínio romano. Uma outra obra pública importantíssima desse período foi a construção de estradas. Os romanos investiram na construção e pavimentação dos caminhos que vão cruzar todo o Império Romano. Então, por que, professor, que a gente vai investir em estradas, ter estradas no Império Romano? Pessoal, para facilitar essa travessia, tanto dos militares quanto dos equipamentos militares, tá bom? De um lugar para o outro. As estradas também facilitavam, por exemplo, o transporte de mercadorias, as riquezas dos povos conquistados. Conquistavam o local e era preciso transitar com esse espólio de guerra. A comunicação também das ordens imperiais, tanto para um lado de um território romano para o outro. Tá? Então, importante ter estrada nesse período, porque não se tinha celular, não se tinha telefone para se comunicar. Então foi durante esse período que se iniciou a famosa política do pão e circo. Preste atenção, pão e circo importante para a prova. Essa política consistia na distribuição de trigo, né, o pão, e na realização de espetáculos para entreter parte do grande público. Dessa forma, o Império sufocava as revoltas porque as necessidades básicas eram supridas pelo governo. E o divertimento vai desviar a atenção da preocupação dos problemas sociais. Como eles tinham agora os grandes espetáculos, eles não ficavam tão preocupados com esses problemas sociais. Eles estavam lá nos espetáculos se divertindo. Então, para promover diversão, os romanos construíram grandes arenas, onde eram realizadas disputas entre os gladiadores. Além dos gladiadores lutarem entre si, eles enfrentavam também animais selvagens, muitos vindos das províncias romanas. Enquanto o cristianismo foi perseguido pelo Império Romano, vários cristãos perderam suas vidas sendo mortos por gladiadores, ou então devorados pelos animais dentro dessas arenas. Em 28 a.C., Otávio Augusto vai instituir a Pax Romana, ou seja, paz romana. É importante, presta atenção lá o que você está fazendo, que foi um grande período de paz e prosperidade no Império. Essa medida, então, da Pax Romana, qual é o objetivo dela, professor? Ela tinha como objetivo a estabilidade dentro do território romano. Ele vai impedir as rebeliões nas províncias, promovendo o quê? Cultura a todo o Império Romano. Após séculos de conquistas territoriais, era necessário uma unificação de todo o Império Romano. No Império Romano surgiu a religião monoteísta, que mudaria para sempre o destino de toda a humanidade. Essa religião se chama cristianismo. Oriundo do judaísmo, o cristianismo acreditava na mensagem de Jesus Cristo e divulgava por onde passava essa mensagem. Os romanos então vão passar a perseguir o cristianismo. E os primeiros discípulos foram mortos severamente. Mesmo com a morte e a perseguição de cristãos, essa religião não parava de crescer. Desde o Oriente Médio
até regiões mais distantes, como Grécia, e chegando inclusive na capital do Império Romano. Os romanos, eles eram politeístas. Eles acreditavam em vários deuses, além também de acreditar na divindade do imperador. Os cristãos, eles se recusavam a ter culto aos deuses romanos e muito menos se reverenciar ao imperador. Por isso, essa marcante perseguição dos cristãos. Então, chegamos à crise do Império Romano. A mão de obra romana era escrava. A fonte da escravidão era essas conquistas ao redor do império. O exército, ele dominava um determinado povo e fazia deles escravos. Como fim dessa expansão territorial, Roma vai diminuir essa extensão, essa expansão territorial. Roma vai começar a sofrer com falta de escravos. Isso vai afetar gradativamente a sua população. Da forma que a gente vai ver que vários fatores vão levar à queda do império. E todos eles vão estar interligados. A administração desse Império Romano foi outro desafio. Decleciano, em 286, vai dividir para facilitar essa administração. Vai dividir Império Romano do Ocidente e Império Romano do Oriente. Como a capital do Império Romano do Ocidente ficou Roma, e a capital do Império Romano do Oriente ficou Bizâncio, que logo após vai mudar de nome, que eu já vou falar já sobre isso. Pessoal, é importante citar que o lado oriental ele não vai atravessar a mesma crise que o lado ocidental, tá? Mas isso é matéria para daqui a pouco, quando a gente vai falar de invasões bárbaras. Mas o lado oriental ele não utilizava tanta mão de obra escrava. Então, vai haver uma grande diferença entre o lado oriental e ocidental. Quando a gente falar de invasões bárbaras, a gente vai voltar nesse assunto. Mas outro fator que levou à queda do Império Romano foram as disputas políticas entre os próprios generais. Isso para ver quem seria o próximo imperador. Essas disputas elas vão provocar crises políticas e militares, o que vai desestabilizar o império. A falta da união militar ela vai facilitar o quê? A invasão dos bárbaros. O imperador Constantino, em 306 e governou até 307, vai tentar manter de pé o Império Romano. Nesse sentido, ele vai oficializar também o cristianismo, vai liberar o culto cristão e vai cessar, assim, as perseguições. Vai aumentar um contingente militar e reforçar as fronteiras romanas contra as invasões bárbaras. Além disso, ele vai construir uma nova capital para o Império Oriental, que vai se chamar Constantinopla. Eu não falei que a capital iria mudar de nome? Ainda falando de cristianismo, no ano de 313, o imperador Constantino ele vai criar o chamado Édito de Milão. O decreto vai ser responsável por permitir o culto dos cristãos. Isso vai ser responsável pelo fim das perseguições aos cristãos. Em 380, é importante citar também que o imperador Teodósio promulga o Édito de Tessalônica, que vai reconhecer o cristianismo como uma religião oficial do Império Romano. Esse édito vai ser seguido de outros, reforçando sempre o primeiro. Vai condenar o paganismo e heresias a outras religiões que não professavam o cristianismo como religião oficial. Apesar de diversas tentativas de reerguer Roma durante a crise que ela atravessava, elas não vão surtir muito efeito. A mão de obra escrava que vai estar em queda e em falta, os altos custos com o exército, a instabilidade política, a contínua invasão bárbara vai condenar o Império Romano do Ocidente ao fracasso. Lembrando, quanto maior a extensão territorial, mais difícil proteger essas fronteiras. Os romanos que não possuíam terras, eles vão oferecer forças de trabalho para os grandes latifundiários. Ou seja, quem não tem terra vai procurar terra para trabalhar e, em troca, vão ganhar proteção. A partir desse sistema de trabalho que vai surgir, ele vai se chamar de colonato romano. Vai se constituir nada mais, nada menos do que isso. A troca de mão de obra por um pedaço de terra e proteção. Isso vai ser a base do sistema de servidão feudal na Idade Média. A gente, então, está transicionando da Idade Antiga para a Idade Média. Então fique ligado, esse vai ser o seu próximo tema, o início da Idade Média e essa transição desse período. Muito obrigado por assistir o vídeo de hoje, você que ficou até o final e conseguiu entender o que é esse bendito Império Romano.
Então, se existir alguma dúvida, pessoal, volta lá no início, assiste de novo, pausa, pesquisa, não se limite só a esse vídeo, pesquisa nos seus livros, nos resumos de caderno, importante você estudar. Esse vídeo ele é apenas uma generalização da matéria, não deixe de estudar e continuar estudando. Por isso, muito bom ter você aqui. Comenta se você veio até o final, comenta aí, ó, Império Romano, coloca aí Império Romano nos comentários para eu saber que você assistiu até o final. Um beijo grande, até o próximo vídeo, estudem!